Oi, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou Juliana Leite e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco das síndromes de Tourette. No vídeo passado, espero que vocês tenham assistido, a gente falou sobre a biografia de Tourette e um pouco do estudo da síndrome que leva o nome dele. Começando, as pessoas acreditavam que essa síndrome era uma maldição, que quem a tinha apresentaria os comportamentos por toda a vida. Essa síndrome já foi tratada como um distúrbio de vontade, mas hoje a gente sabe que síndrome de Tourette, também conhecida como síndrome de Gilles de la Tourette, algumas pessoas falam doença do tique, doença dos tiques, porque para ter o diagnóstico da síndrome precisa apresentar os tiques. A síndrome é um distúrbio neurobiológico que altera o funcionamento do sistema nervoso. É caracterizado por tiques motores e vocais, que costumam aparecer na infância. Vamos falar um pouco do quadro clínico da enfermidade, os sintomas, o que os pacientes apresentam. Tiques motores, vocais e sensitivos. Os sensitivos apresentam em 80 a 90% dos pacientes. Então, tique sensitivo não é necessário para ter o diagnóstico síndrome de Tourette. Tique vocal e motor é dividido em simples e complexo. Os simples são ações que não têm significado social e o complexo pode ter um significado social. Primeiramente, o que é tique? Tiques são movimentos anormais, involuntários, sem propósito algum. Os tiques simples são rápidos, os complexos são lentos. Então, tique complexo parece ser de propósito. Vamos ver nos exemplos. Tiques motores simples, como piscar os olhos, fazer careta, mexer a cabeça, sem significado social. Tique motor complexo pode ser uma junção dos tiques simples ou também copropraxia e ecopraxia. Ecopraxia é quando a pessoa imita o que a outra está fazendo. Então, tem um significado social. Ela está imitando um gesto. Copropraxia é quando faz algum gesto obsceno. Por exemplo, mostrar o dedo do meio. Entenderam? Tique motor. Tique vocal simples pode ser limpar a garganta, bufar. Tique vocal complexo. Ecolalia, coprolalia. Ecolalia, quando imita o que o outro fala. Coprolalia é falar algum palavrão. O complexo parece ser de propósito, porque pode ter algum significado social. Os tiques sensitivos são sensações nas articulações, ossos e músculo. Por exemplo, tem a sensação de um peso nos ombros. Aí ela precisa tirar. Ela faz movimentos querendo tirar sentir o alívio daquela sensação. Entenderam? Alguns pacientes podem sentir o tique antes. Sentem que vai acontecer antes de acontecer. Quando o Dr. Drauzio Varella fala sobre esses pacientes, ele dá um exemplo para a gente ter uma ideia de como é. A gente ficar sem piscar os olhos por alguns segundos e depois piscar. A gente sente o alívio quando a gente pisca. Desse jeito pra gente ter um mínimo de noção do que realmente é, né? O paciente, ele consegue não fazer o tique naquele momento e fazer depois. Só que quando ele faz, para sentir o alívio, entendeu? Eles precisam fazer o tique, aquele movimento, para ficar bem, para ficar aliviado. É uma necessidade para eles. Mas quando eles deixam para fazer depois, tem um efeito rebote, ou seja, o tique vem em alta intensidade. Além da síndrome de Tourette, as pessoas podem ter outros transtornos, apresentar as comorbidades, as doenças que andam junto com a síndrome. Num estudo feito com 58 pacientes atendidos no ambulatório de distúrbio de movimento da Clínica Neurológica do HC FM USP, encontraram que 25,8% desses 58 pacientes apresentavam TDAH e 39,6% apresentavam TOC. Então, o transtorno que
mais comum que anda junto com essa síndrome é o toque. Outra pesquisa também mostrou que 30% dos pacientes dessa síndrome apresentam autoagressividade. Por conta disso, eles podem são mais prováveis de desenvolver fobias, distúrbios de ansiedade e pânico. Agora também a gente vai falar um pouco do diagnóstico. O médico responsável por esse diagnóstico é um neurologista ou um psiquiatra. E o diagnóstico é puramente clínico, não existe um exame para você saber se você tem ou não a síndrome. É clínico. São relatos do paciente, dos pais, familiares, um exame físico e um exame neuropsiquiátrico. A Associação Americana de Psiquiatria criou alguns critérios para o diagnóstico. Quais são eles? Apresentar tiques motores e pelo menos um vocal no decorrer da enfermidade, apresentar tiques várias vezes ao dia, todos os dias, por mais de um ano. Como a gente falou no vídeo passado, é um transtorno flutuante, ou seja, pode variar a intensidade dos tiques. Então, pode ficar até, no máximo, 3 meses consecutivos durante esse um ano, sem apresentar o tique, para dar o diagnóstico. Também é necessário iniciar antes dos 18 anos e os tiques não podem existir por conta de medicamentos ou outras enfermidades. É muito importante seguir certinho os critérios de um especialista sobre o assunto, porque entre 10 a 20% das crianças do mundo apresentam tiques. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que causa esses tiques? A causa dessa enfermidade é desconhecida. A síndrome de Tourette não é fácil nem para os pacientes, nem para os familiares, amigos e nem para os médicos. Ainda não foi descoberta a causa dessa enfermidade, mas o que é mais aceito hoje é que existe uma falha da ação inibitória no circuito CETC. Existem evidências que existe uma disfunção dentro do circuito CETC, córtico estriado tálamo cortical. São estruturas interligadas em constante comunicação pela liberação de neurotransmissores. Esse circuito está relacionado com a seleção de movimentos que será ou não realizados e a inibição de comportamentos indesejáveis. Acredita-se que a dopamina tenha atividade elevada e isso causa um desequilíbrio. Acreditam nisso por quê? Porque quando é administrado um medicamento que bloqueia a ação da dopamina, os tiques melhoram. Mas quando administra um estimulante, os tiques pioram. É só o neurotransmissor dopamina que é o causador de tudo isso? Não, pode ser relacionado com outros transmissores. Mas é aquilo, existem tantas teorias por trás da causa que eles acreditam que não exista uma causa para a síndrome. São vários fatores. Dentre eles, os fatores genéticos. Falam isso porque familiares de primeiro grau de pacientes com a síndrome têm de 10 a 100 vezes mais chance de desenvolver a síndrome. Existe uma pesquisa que eles estudaram os dados genéticos de 2.434 pessoas com a síndrome e 4.093 pessoas sem a síndrome. Eles viram as deleções e duplicações de cada genoma. Duplicação e deleção são alterações cromossômicas. Deleção é quando uma parte do cromossomo se perde. E duplicação é quando essa parte perdida vai para outro lugar. Eles encontraram deleções no gene NRXN1. E já foi visto deleções nesse gene em pacientes com esquizofrenia. Encontraram duplicações no gene CNTN6. E já foi visto deleções nesse gene em pacientes com espectro de autismo. Os pesquisadores falam, abre aspas, não sabe se essa é a causa, mas é seguro dizer que esse tipo de variação genômica aumenta o risco de desenvolver a condição. Fecha aspas.
É aquilo que eu disse, existem muitas teorias, muitos fatores, tem muita pesquisa. Essa pesquisa nesses genes é muito recente, então a gente vai ver ainda mais atualizações. Vamos falar um pouco sobre tratamento, com terapia cognitivo-comportamental, que inclui reversão de hábitos. Mas, como eu falei, cada caso é um caso, você vai identificar com o seu médico o que é melhor para você, para o paciente. Reversão de hábitos é quando o paciente consegue trocar os tiques por outros hábitos. Tem o tratamento com clonidina ou antipsicóticos. Lembra que eu falei que dá para tratar com bloqueador de dopamina? Então, mas isso eu não vou entrar em detalhes, né, com nome de medicamentos, dosagem e tal. Vamos só citar alguns tratamentos. E também é necessário o tratamento das comorbidades, dos transtornos que andam junto com essa síndrome. É necessário falar que é aconselhável apenas o tratamento quando os tiques realmente afetam a vida do paciente, a sua vida em comunidade. Lembram que no outro vídeo a gente já falou, não afeta a função cognitiva da pessoa. A pessoa não vai ser mais ou menos inteligente por conta da síndrome. Normalmente as crianças fazem birra, principalmente na idade que costuma aparecer essa síndrome, entre 4 e 7 anos. E aí os pais podem achar que é birra e castiga a criança, ou a criança pode sofrer bullying na escola e ela quer se afastar, quer se isolar. Então não afeta, a síndrome não afeta a função cognitiva, mas a criança pode querer se isolar e sofrer nessa fase da infância, adolescência. Quando isso afeta, precisa entrar o tratamento. O tratamento ajuda a aliviar os tiques. Tem uma coisa que eu li que eu nem imaginava. Se não for assim, por favor, me corrijam. O tratamento não altera a história natural do transtorno. Porque assim, em média, começa entre 4 e 7 anos. Existe o pico do transtorno entre 10 e 12 anos. 90% dos pacientes melhoram antes dos 20 anos. 1% leva a síndrome para a vida adulta. 1% dos pacientes leva a síndrome para a vida adulta. O tratamento serve para aliviar, para ajudar você passar por esse período de uma forma melhor, né? Te ajuda a passar por esse período. Porque o tratamento não vai alterar, não vai quebrar a história natural do transtorno. Se você tem que passar por aquilo, você vai passar e o tratamento vai te ajudar a passar por esse transtorno. É importante que tenha um auxílio psicológico, não só para o paciente, mas para a família e amigos. É importante que todos saibam o que aquela criança está passando, para que eles entendam e saibam o que é. Existe a ASTOC, Associação de Pacientes com Síndrome de Tourette, Tiques e Transtorno Obsessivo Compulsivo. E nessa associação tem vários pais que trocam experiência. Então é importante que os pais conheçam outros pais para trocar experiência, saber que não são os únicos que estão passando por aquilo. Essa enfermidade já foi considerada rara, hoje ela é considerada comum, em torno de 150 mil casos no Brasil. De 3 a 8 crianças para cada 1000 são afetadas com essa síndrome. Não se sabe a causa ou porquê, mas homens são 4 vezes mais afetados que mulheres. E é isso. Agora eu quero ler 2 relatos de pacientes que passaram por essa síndrome. O primeiro abre aspas, somos forçados à leviandade pela síndrome e forçados à seriedade quando tomamos o remédio. Nunca estamos realmente livres. Agora eu quero ler de outro paciente. Ser diferente e não ser compreendido nem mesmo por mim. Sentir uma urgência que, apesar de inexplicável, é tirana. Essa coisa que me obriga e que vem de dentro do meu ser, mas me é estranha. E, no entanto, mais forte que eu.
A minha inteligência e a minha razão não me ajudam. Eu não tenho domínio e controle. Este desejo, que não é desejo, me faz perguntar onde está a origem da minha vontade. Às vezes me sinto um amontoado de peças que não se encaixam num todo. Às vezes me sinto escravo arrastado pelo seu algoz. Ah, se eu pudesse tirar esta roupa pesada, soltar as amarras, chutar este estranho e finalmente ser só eu. Esse relato está num livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Todas as fontes eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem, buscar mais sobre o assunto. Quero falar também alguns nomes famosos que apresentam a síndrome de Tourette. O ex-jogador de futebol David Beckham, a cantora Billie Eilish, o orador motivacional, professor, diretor escolar, escritor Brad Cohen. Brad Cohen, ele escreveu um livro chamado O Primeiro da Classe, no qual foi inspiração para um filme, O Primeiro da Classe, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. O filme foi baseado na história de Brad Cohen, que fala um pouco do que ele passou até se tornar professor. Outro filme que tem um personagem que apresenta a síndrome de Tourette é Os Vigaristas, de 2003. O filme apresenta Roy e Frank. Roy é interpretado por Nicolas Cage, ele que tem a síndrome de Tourette, e também Toque, por organização e limpeza. Essas foram algumas sugestões, esses dois filmes, algumas sugestões para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero de coração que não tenha sido cansativo. E eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui no comentário, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, me sigam nas redes sociais. Eu quero saber o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos, outras síndromes, outras enfermidades. Quero saber também se vocês querem que eu pesquise sobre biografia ou traga somente um pouco sobre a síndrome, nada de biografia. Falem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!